maravilhoso é saber que antes do mundo existir, Deus olhou para mim, olhou para você nesta noite e nos chamou para adorar esse Deus tão maravilhoso que o nosso coração se derrete pela grandeza e a majestade desse Deus que tem feito maravilhas no meio do seu povo, no meio da sua igreja, na história do povo hebreu no Antigo Testamento e no meio da igreja do Senhor, a igreja também continuada do Antigo Testamento nos dias atuais, o qual é o mesmo povo, é a mesma igreja. Deus não tem duas igrejas, Deus não tem dois povos. Deus tem uma só igreja, começando ali no Jardim do Éden, com nossos pais, aqueles que escolheram no coração ser igual a Deus e caíram e trouxe a consequência do pecado para a raça humana, que foi a morte espiritual. Mas o nosso Deus que nos ama, o nosso Deus que nos criou para o louvor da sua glória, Ele preparou para nós um caminho de volta. E esse caminho nós podemos olhar para esse ícone, esse símbolo aqui acima, a cruz. A cruz é a mensagem de que o nosso Deus pagou pelos nossos pecados e nos deu a redenção na pessoa que morreu na cruz. Esse homem chamado Jesus, que dividiu a história da humanidade no antes e no depois. Mas é esse Deus que manifesta o seu poder sobre nossas vidas. Eu agradeço a Deus por estar aqui junto, tá? A minha esposa, né, está ali, a Roseli, muitos dos irmãos já conhecem. Peço a Roseli, né, que fique em pé, para que tem muitos irmãos novos aqui que nós não conhecemos, né? Eu sou pastor da igreja, ou seja, da congregação presbiteriana ali em Rio Negro, filha desta igreja, o qual eu sou membro desse conselho junto com o nosso amado pastor Orlando, o qual ele nos dá, né, a destra de trabalhar ali, junto com o seu conselho, e tem nos ensinado, e tem nos ajudado, e tem nos abençoado com esse conselho maravilhoso, com essa igreja maravilhosa, que tem o coração, né, disponível para missões. E não só isso, nós somos uma congregação ali, o qual nós estamos crescendo gradativamente, né? Para nossa surpresa, na quinta-feira, culto de oração, nós estávamos lá, e de repente chega uma família e diz assim: nós viemos visitar aqui porque nós ouvimos mensagem do Hernandes Dias Lopes e também do Augusto Nicodemos. Nós somos católicos, mas nós entendemos e agora percebemos que o Evangelho, né, é vivo e eficaz, e nós temos lido a Bíblia, e nós queremos congregar, e o nosso coração arde para congregar junto com os irmãos. E nós estávamos irmãos, cantando aqui, né, que o Senhor nos use como ponte sobre as águas, como um farol, né, que direciona o navio em alto mar, como abrigo no deserto e também como aquele que Deus vai usar para a glória do seu nome nos dias atuais, no nosso século 21, em pleno ano 24. E eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor. Nós vamos meditar em Lucas capítulo 5, versículo 27 e 28. Lucas capítulo 5, 27 e 28. Eu vou ler, os irmãos, acompanhem. Passadas estas coisas, saindo, vi um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na tua doce presença e queremos te agradecer, porque o Senhor nos trouxe, a Deus, para te adorar. O Senhor nos trouxe, a Deus, para ouvir a tua voz, mas o Senhor também nos trouxe, a Deus, para nós termos em nossa vida propósito. E esse propósito é glorificar o teu nome. Por isso, ó Deus, fala conosco nesta noite. Não fala, Deus, o que nós queremos ouvir, mas o que o Senhor quer falar para nós.
como palavra, ó Deus, vinda do céu, nos ensinando a cada dia na jornada cristã. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos comemorando aí a Reforma Protestante. Nós sabemos que depois do advento de Cristo, é o segundo acontecimento na história da humanidade. Nós temos o antes de Cristo e nós temos depois de Cristo. Nós temos antes da Reforma e nós temos depois da Reforma, onde nós ganhamos com isto. Hoje eu dizia na minha congregação, ali em Rio Negro, que a Reforma Protestante nos deu o privilégio de termos estudo, de termos conhecimento, educacional, de alcançarmos a maturidade no conhecimento através do ensino, através dos estudos que nos é dado, o qual Martinho Lutero, ele trabalhou nisso também, trazendo a ideia de que em cada igreja deveria ter uma escola. E nós sabemos que a escola, de acordo com a Reforma Protestante, a primeira coisa que deveria fazer com aqueles que chegassem era ensinar a ler. Não era ser crente, não era ser protestante, mas era aprender a ler. E depois que eles aprendiam a ler, eles iam fazer o quê? Ler para aprender. E essa é uma realidade até hoje. É isso que nós temos. Mas não quero ficar lá em Martinho Lutero, não quero ficar na Reforma, eu quero voltar junto com você aqui para o texto, para este homem chamado Levi. Quem é Levi? Quem é este homem que está aqui escrito? Falando sobre a sua vocação, falando sobre o seu chamado. Lucas, ele nos dá o privilégio de conhecer um pouco a respeito deste homem. Mateus também escreve a respeito deste homem. Marcos também fala a respeito deste homem. Está escrito em 3 evangelhos, mas nós sabemos muito pouco a respeito de quem é Levi. Quase não se sabe a respeito dele. Mas ele está aqui, e está aqui a sua vocação. Olhando para o texto, nós percebemos aí, passadas estas coisas, saindo viu um publicano. O que é um publicano? Às vezes, nós estamos lendo e nós não damos por conta o que essa palavra quer dizer. Se fosse nos dias atuais, nós diríamos assim, é alguém que passou no concurso público e agora ele é isso mesmo, publicano. Ele trabalha para a repartição pública, trabalha para o governo. E aqui é este homem que Lucas está descrevendo. E quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós pesquisamos, nós vamos encontrar que existia 2 tipos de coletores de impostos. Nós temos o primeiro, ou seja, nós temos aqui 2 categorias. A primeira é gabai. Então, o que é que fazia o gabai? O gabai, ele coletava taxas gerais sobre terras e propriedades, também sobre renda, chamada de impostos individual ou inscrição. Essa é a primeira categoria. E a segunda categoria é moquéis. Coletavam uma ampla variedade de impostos sobre uso, semelhante às taxas de importação, de licenciamento e até mesmo iguais aos pedágios. Nós sabemos que nos dias atuais, os pedágios eles são uma concessão do governo para alguma empresa. Mas também há outra categoria dentro dos moquéis. Nós temos os grandes moquéis, que é aquele que contratava alguém para trabalhar de coletor de impostos também. Então, ele tinha a liberdade de escolher outros, ou seja, se nós atentarmos para os dias atuais, era um serviço terceirizado. E nós temos os pequenos moquéis, que são esses que são contratados, e eles podiam fazer algumas avaliações e também fazer a sua coleta. Então, nesse sentido, quem é Mateus? Ele não é o gabai, ele também não é um grande moquéis, mas ele é um pequeno moquéis. Ele foi contratado por alguém
que eram moquéis também, que podia contratar e fazer o serviço terceirizado. E nesse sentido, irmãos, nós podemos perceber que os publicanos eram aqueles que, para ser um publicano, ele tinha que pagar uma alta quantia em dinheiro para poder ser um coletor de impostos. E por causa disso, eles também faziam algo terrível com os seus patrícios. Eles não só coletavam impostos, mas eles também coletavam absurdamente alguns impostos a mais para poder enriquecer-se. Então, essa é a história dos publicanos e essa é a realidade que Levi está vivendo aqui. A priori, eles se tornaram símbolos do pior tipo de gente. Quem lembra aqui, quando você está lendo a Bíblia e alguém está conversando com Jesus e diz assim, eu não digo que este homem é um publicano? Isso era pejorativo. Isso era uma forma de denegrir a imagem. Agora, olhando para cada narrativa, nós não abrimos aqui, mas nós vamos encontrar que Lucas ele fala que ele é publicano, mas ele também chama de Levi, mas diz que ele deixou, ou se levantando, deixando tudo, seguiu a Jesus. Nós temos Marcos que diz de que família, ou quem é o seu pai, a quem o Levi pertence. E diz que ele é filho de Alfeu. Mas no livro e no Evangelho de Mateus, Mateus diz que Jesus ia passando e viu Mateus na coletoria e disse, segue-me. Então, irmãos, o que nós podemos perceber aqui? Por que é que Lucas e Marcos trata de Levi e não chama de Mateus? Quem já cursou uma faculdade ou uma universidade, quando você referenda a alguma coisa, ou você cita pelo segundo nome. E o nome desse rapaz aqui é Mateus Levi. E você vê como ele cita ele próprio, ele já cita direto o nome dele. É como se fossem as normas técnicas, não é? A chamada e famosa ABNT, que para quem está concursando, né, é o bicho papão. Não é o John Wick, né? Mas é o bicho papão aqui da conclusão de curso. Mas quero meditar junto com você nesta noite, a partir desse texto de Lucas. Mateus estava em uma cabine fazendo coleta de impostos. O que é que acontece? De repente, está chegando uma multidão. Talvez no coração dele podia dizer assim, agora eu vou tirar um pouco de dinheiro, né? A coisa está ficando boa, né? E alguém muito especial passa por ele, não chama pelo primeiro nome, não chama por Mateus, não chama por Levi, mas apenas diz uma simples palavra, segue-me. Mateus não está preocupado com o seu passado. Ele não está preocupado com o que estava perdendo a partir de agora. Mas ele estava olhando para aquele que passou na sua frente e disse, segue-me. Ele está olhando para a costa de Cristo. Ele está olhando para a frente. E ele não está preocupado com o que vai acontecer com a sua vida. E sabe o que é maravilhoso aqui, irmãos? É que Mateus não indaga Jesus nenhuma vez. Ele não diz, por que é que eu tenho que te seguir? Ele não indaga perguntando, por que é que eu tenho que te seguir? Nem tampouco ele pergunta, o que é que eu ganho com isto? Simplesmente, ele se levanta. E deixa tudo e vai seguir a Jesus. Note comigo, irmãos, que nós podemos tirar para nós, nesta noite,
algumas lições. Primeiro, é que ninguém pode ir a Jesus, ninguém pode seguir a Jesus, se Jesus não tiver chamado. O texto mostra isso claramente para nós. Mesmo Mateus, vendo a multidão, jamais ele se levantou para seguir, mas ouviu apenas aquela simples palavra: segue-me. Então, ninguém pode seguir a Jesus se ele não o chamou. Nós não estamos aqui por nossa própria vontade humana, mas pela vontade soberana de Deus, que apresentou Jesus para nós, e no íntimo da nossa alma nós ouvimos essa mensagem também dizendo: segue-me. E por isso nós estamos aqui. Outra lição que nós podemos tirar também nesta noite é que o chamado tem as suas implicações. Vou falar algumas delas aqui. É um chamado radical. Quem aqui já foi chamado de radical? Quando você está falando, do Evangelho e você tem plena convicção daquilo que você está falando, o que é que acontece? Alguém diz assim: você é muito radical, Orlando. Não é para ser assim, não. Seja mais maleável. Isso é uma forma pejorativa. Mas aqui, irmãos, não é pejorativa de maneira alguma. Esse chamado ele é radical porque ele tem raiz numa palavra botânico, latino-americano, que é raiz profunda, raiz em um solo onde tem base para a sua subsistência físico-espiritual. Se alguém lhe chamar de radical, não fique triste por causa disto. Talvez no coração dele ele esteja com um pensamento pejorativo a seu respeito. Mas o melhor é que você está enraizado em Cristo Jesus. Então esse chamado ele é radical, sim. E nesse sentido, nenhum de nós, nenhum daqueles que Jesus Cristo chamou, vai deixar Jesus por causa de qualquer doutrina falsa. Não vai deixar Jesus por nada neste mundo, porque ele está radicalmente enraizado em Jesus. Notem também, irmãos, que é um chamado para uma vida incondicional de obediência. Já parou para imaginar? Jesus Cristo chamou Mateus para viver uma vida em incondicional obediência. Às vezes nós podemos perceber que alguns podem indagar Jesus. Mas Jesus, o Senhor me chamou, eu estava tão bem, eu estava na mesa de um bar, eu estava bebendo todo domingo, e agora eu tenho que ir para a igreja no domingo. Começa a indagar Jesus. Ou talvez não entendia que estava passando por tribulação, e todos passam, tanto salvos quanto ímpios, sem conhecimento de Deus, mas não entende que está passando por tribulação. Só diz assim: vai passar. E agora é moda alguém dizer assim, sem ser crente, assim: é uma provação que eu estou passando. É. Aí você pergunta: que provação é? De quem? Da parte de quem? Para quê? Qual é o sentido dessa provação que você está passando? O crente, quando diz assim: estou passando por uma provação, diz assim: estou passando por uma provação, é projeto de Deus, e eu vou, em Jesus Cristo, vencer. Vou passar por ela, mas vou. Não sei quanto tempo dura, mas vou passar. Então, nós podemos perceber aqui que ela é um chamado também incondicional. Aliás, se nós olharmos para a nossa igreja, por que ela não está cheia? Certamente porque o conselho desta igreja, juntamente com o nosso amado pastor Orlando, não está dizendo assim: venha para o culto da libertação. Venha para o culto da vitória.
Você que é empresário, né? Venha para o culto que nós vamos orar. Você era rico, você vai ficar ainda mais rico. A proposta não é esta. A proposta é: venha. Venha porque Jesus te chamou. Ele não te chamou para ser rico. Ele chamou para você ter a maior de todas as riquezas, que é a salvação da sua alma. Podemos perceber também, irmãos, aqui, que o chamado é de vida para a morte. Os irmãos já parou para imaginar nisto? Para pensar que o chamado é para a morte? Mas, pastor, como assim? Eu estou vivendo perfeitamente? Está. Mas a cada dia, nós estamos morrendo. E nós estamos pedindo a Deus que mate o nosso velho homem. Porque o nosso velho homem está esmagado, mas não está morto. Quer ver a prova disso? Nós sabemos que tem pessoas que basta pisar um pouquinho no calo, né? E de repente aflora o velho homem e diz assim: se eu tivesse uma espada aqui ou um revólver, meu Deus. Está esmagado. Depende do poder da força. Né? Depende do animal que está mais alimentado. Né? Eu creio que os irmãos já devem ter ouvido sobre a ilustração de um homem que colocava 2 cães para lutar, para brigarem. E num dia ele diz assim: quem vai ganhar é o cachorrinho branco. Eu aposto nele. E o restante apostava no preto e perdia. No outro dia ele diz assim: quem vai ganhar hoje é o preto, e eu vou votar no preto. Todo mundo tinha visto que o branco venceu. Aí diz assim: não, quem vai ganhar hoje é o branco. E aí chegou um momento que ninguém ganhava, só o dono dos cachorros, né, ganhava. E alguém chegou para ele e disse assim: eu queria saber de você, como é que você sabe qual é o dia que o cachorro branco ganha e qual é o dia que o cachorro preto ganha? Ele disse: é simples. Quando eu quero que o cachorro branco ganhe, eu dou bastante comida a ele, água e sombra, água fresca e sombra para ele. E o preto deixa com fome e com sede. Ele não tem energia para lutar com quem está mais forte, está bem alimentado. Quando eu quero que o preto ganhe, eu faço ao contrário. Agora, é nisso que nós dizemos assim: o velho homem não está morto, ele está esmagado. E a qualquer momento, dependendo da comida que ele esteja comendo, ele aflora, ele vence. Por isso, quem está, né, vivendo na palavra de Deus, numa vida piedosa, está alimentando seu espírito. E o velho homem não vai se levantar. Então, nesse sentido, irmãos, a vida é para a morte. E aqui, essa morte, não é, começa em nosso próprio ego, nosso orgulho, nossa soberba, nossa arrogância, nossa atitude, né, pecaminosa se levanta e a gente pede a Deus misericórdia e nos ajuda que eu morra todo dia, que esse evangelho, né, faça florescer em mim o poder do evangelho. Mas também, irmãos, não é somente de vida para a morte, mas é de morte para a vida. Mas como, pastor? O senhor acabou de falar que era de vida para a morte e agora é de morte para a vida. Sim, é de morte para a vida. Porque no momento que Jesus chamou eu e você, ele começou a mortificar as nossas carnes pelo poder do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, mas para nós termos vida, e vida em abundância. Se lembra lá da palavra de Deus dizendo que aquele que quiser salvar a sua vida perderá? Vou ler aqui para os irmãos. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Olha aí, começando a morte. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Todavia, quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. O Evangelho é caminho de morte e caminho de vida. Veja que esse é o chamado para os cristãos. A todos os dias, em
todos os tempos. Agora também, irmãos, nós temos aqui algo que Lucas nos informa. Com tudo isso que eu já falei, e somente ele fala em todos os textos, que Mateus deixou tudo e seguiu a Jesus. O que isso quer dizer para nós? Quer dizer que há uma indicação irreversível. Uma vez que o homem deixou tudo por Jesus, é uma ação irreversível. Não tem como voltar atrás. Quem aqui fora o pastor já tentou se desviar? Eu já tentei, irmão, não consegui. Essa é a realidade com todos nós. Tem dia que você diz assim, não dá. É muita luta, né? É muita provação, né? Eu acho que eu vou chutar o pau da barraca e vou embora. E aí, de repente, tem uma palavra lá para você, né? E alguém diz assim, nossa, Jonatas, aquela palavra que você mandou ontem para mim foi maravilhosa, falou ao meu coração. Aí Jonatas diz assim, meu Deus, eu não sei fazer outra coisa se não for falar do teu amor para os nossos irmãos. E essa é a realidade, irmãos. Então, não tem como voltar atrás. Nem isso a gente pode usar, né, como livre-arbítrio, né? Nem isso eu posso lutar, nem o meu livre-arbítrio eu posso colocar em prática. Mas o que eu posso colocar em prática é a minha oração, dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque eu sou que nem Asaf, que saiu, né, vendo todas as coisas boas que o mundo oferece àqueles que não conhecem a Jesus. E, de repente, diz assim, mas quando cheguei na casa de Deus, eu entendi qual é o final deles, mas também entendi qual é o meu final. Então, Mateus não olhou para trás. Olhou para Jesus. Não estava preocupado com o que iria acontecer com a sua vida, mas estava seguindo a Jesus. E é maravilhoso a gente ver que tem um livro dele, não é? Tem um evangelho. E aí, irmão, nós podemos perceber aqui que ele deu, né, uma palavra que uma vez eu ouvi de um presbítero aqui, né? Um upgrade, né? Ele deu uma repaginada na vida. Ele fez uma mudança. Aconteceu nele essa mudança. Ou ele deu um salto, né? Ele deu um salto de publicano, de coletor de Roma, para ser um escritor das coisas divinas. Que maravilha, irmãos. Agora ele que era difamado por ser um publicano e um coletor, ele agora é um servo de Deus, o qual Deus o capacita para escrever o evangelho do seu Filho Jesus. Então, qual é o propósito deste homem? Todos nós somos chamados para sermos discípulos de Cristo. Dentre os discípulos de Cristo, ele vai chamar alguns para quê? Aqui no caso de Mateus, para ser apóstolo. Alguns do meio da igreja para ser pastor, presbítero, diácono. Mas é só isso? Não. Deus chamou cada um dos irmãos para ser o que você é na presença de Deus, na presença da sociedade. Servo de Deus. Com os seus talentos, com os seus dons. E aqui nós podemos perceber que Jesus o chama ele para ser apóstolo. E não só isto, irmãos. Ele agora é comissionado por Deus para proclamar o evangelho de Jesus. Quem aqui tem em suas mãos um evangelho escrito por Jesus? Nenhum de nós. A única escrita que Jesus deixou, né? Foi no solo, quando aquela mulher adúltera foi pego em adultério. E o texto diz que perguntaram para Jesus.
Na lei de Moisés diz que deve apedrejar. O que é que você diz? E Jesus diz assim: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Ué, isso me faz refletir. Se Maria nasceu sem pecado, por que ela não atirou a pedra nessa mulher? Já que ela não tinha pecado? Percebe, irmãos, o erro teológico? E ela estava lá. Ela entendeu que ela era pecadora. Inclusive, né, um dos cânticos mais lindos da Bíblia é o dela. O Magnificat. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Mas no Evangelho de Lucas, ele nos mostra algo, irmãos, a qual nós não lemos. Eu convido a você para ler junto comigo, aí a partir do versículo 29. Olha o que Levi fez. Jesus passou, disse, segue-me. E de repente se cala, e há um hiato, nós não sabemos qual é o tempo aqui, mas há um hiato de tempo. No versículo 29, capítulo 5, diz: então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Vocês não percebem agora o que foi que Mateus fez logo após o seu chamado? Após seguir Jesus? Ele se alegrou e disse assim: eu vou fornecer para esse homem e para os seus discípulos e para os meus amigos um grande banquete. E agora nós percebemos, irmãos, que tem um grupo aqui de pessoas que não foram convidados, mas estão lá. O texto não diz que Mateus convidou os escribas, nem os fariseus, nem, se tivesse ali presente, os saduceus, nem qualquer um outro, não é, que se gabava no seu coração de achar que era o santo dos santos. John MacArthur, né, ele faz a seguinte pergunta: por que é que Mateus convidou os publicanos e outros, que são esses pecadores que os fariseus estão citando aqui? Porque já que eles eram rechaçados no meio da sociedade e não podiam nem adorar a Deus, nem nas sinagogas, nem no templo, porque eles não tinham amigos, então Mateus vai convidar quem? Quem é amigo dele, quem faz parte do convívio dele. O que é que isso quer nos ensinar também? Quer nos ensinar, irmãos, que se Deus, e acredito não com essa suposição hipotética, Deus chamou eu e você, se Ele, como Ele nos chamou, e nós nos alegramos nele, nós devemos anunciar o Evangelho também, como Mateus fez aqui. Mateus fez um grande banquete e convidou quem? Os seus amigos. Tem algum médico aqui? Não, né? Tem psicólogo? Eu sei que tem. Está ali, né? Com o netinho ali, né? A netinha, né? Mas sabe quem é que fala para outro psicólogo? É ela mesma. Porque ela conhece alguns grupos, né, de pessoas que trabalham no mesmo ramo. Quem é que fala para outros contadores na área contábeis? Quem é contador? Quem é que fala para o pedreiro? Ou outros pedreiros? Quem é pedreiro? Porque é o convívio do dia a dia. Mateus está nos ensinando isto. E aqui, não é? Quando nós quisermos, né, falar do amor de Jesus, convide alguém para ir na sua casa. Aquele teu amigo que não quer saber do Evangelho. E fala de Jesus para ele. Agora não precisa, né, colocar de goela abaixo, né? Mas fala pelo menos o que Jesus fez por você. E acredito que é isso que Mateus está fazendo aqui. Encontrei um homem que me chamou e eu quero compartilhar ele com vocês, comendo junto com ele. 1 Pedro
Então, nesse sentido, irmãos, nós podemos perceber aqui uma estratégia de Mateus. Convidar os seus amigos para ouvir sobre Jesus. Sabe o que é que diz o Talmud a respeito de um publicano? Vocês podem mentir para eles à vontade, sabe por quê? Porque eles são traidores da nossa nação. Mas, na verdade, Jesus não está à procura de santos. Você não já parou para perceber que o evangelho todo é apontado para pecadores, o qual eu e você estamos incluídos nisso? Um evangelho para pecadores. Qual é a pergunta aí do fariseu? Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Na mesa, irmãos, é onde se achega mais na comunhão, na amizade. Na mesa, nós fazemos a refeição de dizer, olhando no outro, eu estou com você. Conta comigo. Comemos juntos e bebemos juntos. Se é lagosta, né? É lagosta. Mas se não tiver lagosta, se só tiver farinha e um pedacinho de carne assada, né? É isso mesmo. É na mesa. É na mesa onde nós podemos apresentar a comunhão e o chamado de Jesus. Quantos publicanos foram salvos? Primeiro aqui na história, não é Mateus. Qual é o segundo? Os irmãos lembram? Bem pequenininho, né? De repente, Jesus vai passando, chega numa árvore, diz lá, né, que é um pé de figo, ou na versão corrigida é um sicômoro, né? E diz assim, ô Zaqueu, desce daí que hoje eu quero comer na tua casa. É o único, irmãos. É o único que foi convidado por Jesus. E é Jesus que se convida para comer na casa dele. É uma estratégia para nós, né, pastor? Os irmãos não convidam a gente se convida, né? Lucas, amanhã eu vou comer na tua casa, hein? É um convite. Percebe, irmãos? Então veja que esse é o segundo publicano a ser salvo. É o Zaqueu. E ele é constrangido pela presença de Deus. O texto diz que Jesus entrou dentro da casa do Zaqueu e Zaqueu disse, Senhor, eu resolvo dar a metade da minha riqueza. E se eu defraudei alguém, eu dou a quarta parte. E Jesus diz o quê? Hoje nessa casa houve salvação. Onde é que estava esta casa? Em Jericó. Jericó foi amaldiçoado por Josué. Percebe? A salvação de Deus na história, ao longo do tempo, até mesmo Jericó recebeu perdão e salvação em alguém que morava dentro dela. Quem é o terceiro publicano a receber aqui perdão? Lembra lá da história? O fariseu e o publicano. Um chega dentro do templo, um olha para o altar e diz, Senhor, levanta o rosto para cima e diz, Senhor, graças te dou porque eu não sou como esse pecador que está aí atrás. Eu te agradeço porque eu dou o dízimo, né, do hortelã, do cominho. Eu te agradeço por isso e por isso. E batendo, né, no peito e olhando para cima. De repente, aquele pecador lá atrás, o texto diz que Jesus está dizendo que ele estava lá atrás, de cabisbaixo, batendo o peito e dizendo assim, Senhor, sê propício a mim. Senhor, sê propício a mim. E Jesus diz, ambos foram embora. Qual dos dois foi perdoado? Qual dos dois foi justificado? Não foi o fariseu,
porque ele era o santo dos santos. Mas o pecador, aquele que diz, Senhor, sê propício a mim. Não sou nem digno de olhar para cima. É o terceiro a ser perdoado. E o mesmo Evangelho de Lucas diz que Jesus, onde ele estava ensinando, estavam cheios de publicanos e meretrizes. E Jesus diz, eles vão entrar antes de vocês no reino de Deus. Mostrando aí a graça de Deus, o perdão. Então, olhando para Mateus, irmãos, esse homem, ele cumpriu a sua missão. De acordo com o mandato do mestre, lá no final do capítulo de Mateus, ele cumpriu o seu mandato. O mundo foi invadido pelo poder do Evangelho, pelo Evangelho de Mateus e de tantos outros, que está contido aqui no Novo Testamento. Ele cumpriu o chamado de Deus, ele cumpriu a missão de Deus. E olhando para a história cotidiana, quem mais a gente pode ver homens que foram chamados por Deus? Nós estamos comemorando a Reforma Protestante. Isso mesmo, Martinho Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros que foram chamados por Deus, não se preocuparam com a sua vida e entraram em embates teológicos contra a Igreja de Roma. Alguns perderam as suas vidas. Outros permaneceram. E os reformadores entenderam, e lutaram para que a palavra de Deus fosse colocada onde ela nunca deveria ter deixado de estar, acima da religião, acima do clero. É ela, que é a nossa regra, de fé, ela é infalível. Nela não há falha. Nessa aqui a gente pode encontrar algum erro de tradução, talvez algum erro de grafia na hora de digitação, mas na palavra de Deus não tem falha, ela é perfeita. Eles trouxeram de volta, que a salvação do homem pertence somente a Cristo, e é por meio de Cristo. Todos aqueles que foram chamados pelo poder do Evangelho pertencem à família de Deus, pertencem à família da fé. E o mundo, irmãos, tem presenciado isto. O mundo tem presenciado pessoas que foram transformadas, foram ressignificadas na história da humanidade. Pessoas que eram más, pessoas que eram a ralé da sociedade, se tornaram grandes homens, grandes mulheres de Deus. E quando nós olhamos para o nosso antepassado, irmãos, nós encontramos aqui um título, que deu nome para um livro, A Tragédia da Guanabara. Quem já leu esse livro? Quem já ouviu falar sobre este livro? Este livro vai contar que depois da Reforma Protestante, um homem chegou aqui no Brasil, mandado pela França, para trabalhar com os franceses, e ele percebe que o campo é vasto e as pessoas não conheciam Jesus. Ele manda uma carta para João Calvino e pede que ele libere de lá, da Suíça, homens para vir evangelizar o Brasil, para catequizar o Brasil. Villegagnon. E quando esses homens chegam, irmãos, é o primeiro culto evangélico em toda a latino-americana. É o primeiro culto evangélico latino-americano. Mas por causa da ceia, Villegagnon começa a perseguir os nossos irmãos. 2 são mortos. Um fica com Villegagnon porque ele trabalha com artesão. E 2 volta para a Suíça. E depois chega uma carta, lá na França, e o Villegagnon volta para a França e é julgado
por maus conduta em solo brasileiro. E isso, irmãos, impede o avanço do Evangelho. Mas Deus tem um propósito para o nosso país. E no ano de 1859 chega aqui um americano chamado Abel Simonton. Abel Green Simonton. E ele funda a Igreja Presbiteriana do Brasil, no Rio de Janeiro. Quem já esteve na Catedral do Rio de Janeiro? Eu já estive, é lindo, parece um palácio. Toda a estrutura gótica, não é? Aquela coisa linda. Por fora nós achamos ela pequenininha, mas quando entramos dentro, né, ela parece que é enorme. E com isso, irmãos, nós estamos aí com 165 anos, porque esses homens entenderam o chamado de Deus. E aqui, irmãos, nós temos algo que é forte, porque nós não estamos aqui de maneira nenhuma levantando a bandeira, não é, da presbiteriana, mas nós estamos dizendo que o Deus de Mateus foi o Deus de Lutero, foi o Deus de Calvino, foi o Deus de Zwinglio e de tantos outros, o Deus de Abel, mas ele é o nosso Deus. É esse Deus que chamou a mim e a você. É esse Deus que nos trouxe a existência no século 20 e 21 para adorar esse Deus e sermos a diferença em nossa nação, a diferença em nosso país. Para concluir, irmãos, há uma pergunta que não quer se calar. Você já foi chamado por Deus? Você já ouviu a voz do Evangelho dizendo assim: eu morri por ti? Os irmãos sabem que existe alguém que diz assim: eu gosto de ir na igreja evangélica, mas eu não quero ser evangélico, eu sou amigo do Evangelho. Triste. Você está a caminho do inferno, se tiver essa mentalidade. Porque Jesus não veio chamar pessoas para ser amigo do Evangelho. Jesus veio para que você seja evangélico, que crê em Jesus, que anuncia esse Evangelho. E com isso, irmãos, nós deixamos para trás o nosso orgulho, nossa arrogância, nossa soberba. Com Jesus. E aí nós podemos, né? E nós estamos aqui por causa disso, por causa de Jesus, que trouxe a mim e trouxe você para estarmos aqui adorando a Ele. O qual Deus tem um propósito para cada um de nós. E tem um chamado para cada um de nós. Isso não quer dizer que para você ter o chamado, você tem que ser pastor. Não é isto. Mas é que você tem que cumprir o propósito de Deus que Deus tem para você, aonde você estiver. No trabalho, anuncia-se o Evangelho, é você que tem que anunciar. Se é na escola, ou na faculdade, ou na universidade, é você que tem que anunciar. Porque são seus colegas que estão lá. Na sua vizinhança também é você. E aí você pode usar, né? Como Mateus, estrategicamente. Vamos comer um churrascão lá em casa, vamos fazer amizade e vamos, devagarzinho, né? Conduzir a pessoa a Cristo. É assim. É simples, não é? Eu gosto de conversar com a Orlando e diz assim: vem aqui tomar um cafezinho comigo. E aí começa a nos discipular. É estratégia, irmãos. Nós podemos usar essa estratégia também. Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça arder o coração com o chamado de Deus para nós. Que essa igreja cresça. E eu digo aqui, irmãos, é em qualidade, tá? Porque a qualidade gera resultado. Ao contrário, não pode gerar. Mas qualidade gera quantidade. Que Deus abençoe essa igreja, que Deus abençoe o conselho, ao pastor Orlando. Eu convido a você para fechar os olhos e vamos orar mais uma vez, colocando nossa vida diante do Senhor. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na Tua doce presença.
Ó Deus, Mateus entendeu o seu chamado. Os reformadores entenderam o seu chamado. Abel Simonton entendeu o teu chamado. E rogamos, ó Deus, nesta noite para que o Senhor aclareie em nossa mente, em nosso coração, o nosso chamado. Pois o Senhor nos chamou, ó Deus, para viver neste século, com a sabedoria que vem do alto, com a sabedoria que vem do Teu Espírito Santo e da Tua Palavra. Nos ensina, ó Deus, e nos faz, ó Deus, cumprir o propósito do Senhor para a nossa vida. Que nós venhamos, ó Deus, anunciar Jesus. Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Pois nós sabemos, ó Deus, que neste local, aqui em volta, há muitos, ó Deus, que o Senhor tem chamado também, mas ainda não ouviu a voz do Senhor Jesus. Usa-nos como instrumento do Senhor, como cantamos, ó Deus. Usa-nos como uma ponte sobre as águas. Usa-nos como farol. Usa-nos, ó Deus, como abrigo. Usa-nos, ó Deus, como instrumento de socorro para essa geração que não conhece a Jesus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém.